livro segundo escreveu Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6 e versículo de número 9. Que nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, sabemos que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, durante aproximadamente, no caso, os 3 anos e meio, que alguns historiadores, alguns homens que estudam a palavra do Senhor fala, que ele ficou aqui nesta terra, ele precisou ensinar os discípulos acerca da oração. E nestes dias que estamos vivendo, nestes dias que estamos passando, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre oração, sobre uma vida de oração na presença do Senhor. E sabemos bem que a oração, meus irmãos, é a arma que temos espiritual para vencer todas as batalhas aqui nesta terra. E nós vamos ver que esta oração, meus irmãos, este Pai Nosso, ele tem segredos indispensáveis para abrir as portas que dão acesso ao trono da graça. Quando estudamos esta oração, nós vamos descobrir, meus irmãos, que esta oração ela tem 5 esferas. A primeira esfera que tem essa oração é social. Por que social? Nos leva a sermos participantes de uma família. Como assim, Mateus? A oração vai começar com o Pai Nosso, não o Pai meu. É o Pai Nosso. Que significa isso? O nosso Deus, Ele morreu por nós, nosso Jesus, perdão, Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E ali nos tornamos aqueles que aceitam a Jesus, se tornam filhos de Deus. Então é o seguinte, quando começamos esta oração com o Pai Nosso, é uma questão social, é uma questão que abrange a todos os moradores da terra, todos aqueles que se dizem que servem a Deus, todos aqueles que se dizem que adoram a Deus, todos aqueles que dizem que têm uma vida diante da presença do nosso Deus. A segunda esfera desta oração é a celestial, nos comunica com as regiões celestiais. Pai nosso que estais no céu, o nosso Deus está sentado em um alto e sublime trono, e eu creio que nesta hora, Ele tem contemplado a nossa vida, eu creio que nesta hora, Ele tem contemplado aquilo como o cooperador Jonas que me antecedeu falou, tem contemplado aquilo que estamos fazendo no nosso lar, aquilo que estamos fazendo nas horas vagas, aquilo que estamos fazendo, sendo que agora, meus irmãos, estamos tendo um tempo a mais, sabemos que a preocupação é grande, mas quando colocamos tudo isso diante do nosso Senhor e fazemos assim como o escritor disse no livro de Hebreus, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A terceira esfera desta oração é espiritual, porque pedimos seu reino em nós. Venha o teu reino em nós. Sabemos que quando a palavra que diz reino é governo, é senhorio, é soberania. E sabemos que o nosso Deus, meus irmãos, Ele está no controle de toda a situação. E sabemos que o nosso Deus, Ele tem estado conosco mesmo diante desta situação. E o seu reino sempre vai prevalecer diante a qualquer situação que a humanidade esteja passando. A quarta esfera desta oração é a moral, porque nos ensina o relacionamento com os demais, perdoa-nos, liberta-nos. Esta questão de perdão, meus irmãos, vai além do nosso entendimento, porque o interessante, quando dobramos os nossos joelhos, e ali pedimos perdão ao nosso Deus de algo que fizemos ou de algo que proferimos, que não via de encontro ao coração do nosso Deus, o interessante é quando nós dobramos o joelho ali, estamos ali pedindo perdão, mas a oração aqui está nós, ou seja, Jesus queria que os discípulos entendessem, olha, quando vocês dobrarem
dobrarem o joelho de vocês. Não se preocupem só em orar somente pela sua vida, não. Se preocupa pelos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Se preocupa com aqueles que ainda não me servem. Se preocupa com aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus. É por isso que dá esta ideia de perdoa-nos, ou seja, está no plural. É interessante quando nós dobramos o nosso joelho aqui, antes de interceder este culto, aqui nós clamamos pela família. Esta ideia de evangelho não é se preocupar somente comigo, não. Eu preciso me preocupar com você que está assistindo esta mensagem. Eu preciso me preocupar com os irmãos que estão aqui ouvindo esta mensagem, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é séria. A palavra do Senhor tem que ser tratada, meus irmãos, com a plena convicção de que nós estamos diante da sua vontade. Então entendemos que a moral é a questão do perdão, é a questão também do relacionamento com os demais irmãos. E a quinta esfera desta oração é material. Por que material? Nós vamos ver aqui o pão nosso de cada dia. Quando oramos, pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, estamos na dependência do hoje. Mateus, mas o amanhã Deus vai prover na sua vida. O importante é você se preocupar com o dia de hoje, é você se preocupar, meus irmãos, em querer fazer a vontade do Senhor hoje, é você pedir o pão nosso de cada dia hoje, não é o pão nosso amanhã não. Se preocupa primeiro com hoje, porque o amanhã Deus já está cuidando, Deus vai te suprir a sua necessidade, em nome de Jesus. Mas Mateus, por que Jesus queria ensinar isso aos discípulos? Isso daqui não é um ritual, meus irmãos, que temos que seguir, não. Isso daqui, como a Igreja Católica transmite para nós e ensina a reza que eles fazem, a fé deles no caso, aqui, meus irmãos, não é uma questão de seguir este padrão, mas esta oração aqui é a oração que nos aproxima de Deus. Por que nos aproxima de Deus? Porque quem ensinou foi o próprio Jesus. Aqui não foi o discípulo Mateus que ensinou, aqui não foi o discípulo João, aqui não foi João Batista, aqui não foi Paulo, aqui não foi Moisés, aqui não foi Davi. Aqui foi o próprio Jesus que ensinou aos discípulos. Mas por que ele quis ensinar isso? Se voltarmos um pouco à leitura, nós vamos ver que o capítulo 6, a epígrafe do texto diz assim, a continuação do sermão da montanha, esmolas, oração e jejum. Jesus vai ensinar essas três características de esmola, oração e Jesus. E se formos ler o capítulo 5 de Mateus, eu acho, na minha convicção e no meu pouco entendimento, eu acho que é uma das pregações mais espetaculares que Jesus já fez aqui nesta terra, porque o texto vai dizer que ele subiu ao monte e tinha uma multidão e se aproximaram os discípulos de Jesus para ouvir o ensinamento. E nisso nós chegamos aqui até o capítulo 6 e nós vamos ver que ele vai ensinar aos discípulos o segredo da oração. Porque ele queria ensinar isso para os discípulos? Porque o texto vai dizer que os fariseus, os saduceus e os escribas, eles ficavam nas esquinas, eles ficavam do lado da sinagoga naquele tempo, e ali eles começavam a orar, ali eram repetições, era aquela oração que não agradava ao coração do nosso Deus. Mateus, tem oração que não agrada, tem oração, meus irmãos, que não agrada a Deus, porque não é oração verdadeira. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, tenha de misericórdia, eu sou pequeno, eu sou falho, eu ainda estou aprendendo a caminhada, aí, meus irmãos, você pode ter certeza que o Senhor vai saber retribuir aquele esforço que tu tem feito diante da presença dEle. E os discípulos aqui quiseram entender, mas como que nós vamos orar? Aí Jesus vai dar este ensinamento a estes homens, porque ele não queria que as orações fossem feitas diante dos homens, por hipocrisia e vã repetições. Por isso que é de suma importância, meus irmãos, que até para orar nós temos que ter disciplina. Até para orar nós temos que ter uma vida agradável diante de Deus. Até para orar a nossa vida tem que estar de acordo à vontade de Deus. Porque aí o que acontece? Deus vai contemplar a tua oração. Eu estou vendo que o meu servo, ele está me buscando ainda diante desta situação. Ele pode estar passando por dificuldade, mas ele está me buscando. Ele está sendo fiel comigo, então eu também vou continuar sendo fiel com o meu servo. Os discípulos queriam entender isso. E o interessante é que esta oração, ela vai nos trazer três lados. O primeiro lado é o lado divino, versículo 9 e 10. Pai nosso, seu nome, seu reino
e sua vontade. Este é o lado divino da oração. Agora, o lado humano, que é aquilo que necessitamos. O que você está querendo dizer com isso, Mateus? Olha, quando dobramos o nosso joelho, meus irmãos, é de suma importância começarmos se humilhando diante da presença de Deus e exaltando o nome dEle. Senhor, diante desta situação, eu não posso resolver, eu não tenho uma resposta, mas eu estou aqui orando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tem resposta, ao Deus que chama pelo nome, ao Deus que muda a estação, ao Deus que não trabalha de acordo com o tempo, ao Deus que não trabalha de acordo com a nossa ansiedade, não, ao Deus que trabalha de acordo com a vontade dEle, que é soberana sobre as nossas vidas. E que lado humano é esse, Mateus? O versículo 11 ao 13, provisão, perdão, direção e libertação. Quando oramos desta forma aqui, meus irmãos, podemos entender e compreender, como Jesus aqui disse para os discípulos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos. Dá-nos, não é dá-me, é dá-nos. Jesus queria que os discípulos entendessem. Olha, quando vocês estiverem orando, não ore só por vocês, não. Tem uma multidão aí que está me seguindo. Tem uma multidão que está atrás de mim precisando de um milagre, precisando de uma provisão, precisando de um perdão, precisando de uma direção, precisando de uma libertação, precisando de uma porta aberta, precisando de um milagre. Era isso que Jesus queria ensinar naquele tempo aos discípulos. Esta questão do lado humano, do versículo 11 ao versículo 13. E nós vamos ver que o versículo 13 diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos, sempre no plural, livra-nos, sempre pensando no próximo, sempre pensando naquele que está ao meu lado, sempre pensando no meu irmão, sempre pensando na minha família, sempre pensando no meu amigo. Este é o sentido da oração que Jesus estava ensinando os discípulos. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o terceiro lado da oração: primeiro aprendemos sobre o lado divino, segundo o lado humano, e o terceiro lado agora é o lado da doxologia. Que significa isso, Mateus? Adoração, que no caso é reino, louvor, que é poder, e glorificação, que é glória. O significado de doxologia é um significado de duas palavras: doxa, glória, e logia, palavra. Que significa isso, Mateus? Os irmãos vão perceber que Jesus vai terminar o versículo de número 13, na parte B, vai dizer assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O que eu aprendo com isso é que toda vez que dobrarmos o nosso joelho, toda vez que clamarmos ao nosso Deus, temos que ter esta ideia de sempre querer elevar o nome do nosso Deus às alturas, sempre querer colocar o nome do nosso Deus em destaque. Senhor, eu estou aqui orando, porque eu sei que o Senhor pode resolver a minha casa, o Senhor é poderoso, a ti pertence o reino, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor. Essa ideia de doxologia é levar o nome do nosso Deus às alturas, é colocar o nome do nosso Deus em outro patamar, é colocar o nome do nosso Deus de uma forma diferente, a qual as pessoas vão olhar e vão dizer: ele está adorando ao Deus verdadeiro, porque dá para perceber pelo tom da adoração dele, dá para perceber quando você olha na face dele, você vê que ele é um cristão autêntico, você vê que ele aprendeu o significado da oração, você percebe que quando ele dobra o joelho ali, ele pode ser falho sim, ele pode ser errante sim, mas o intuito dele ali é de engrandecer o nome do Deus dele, o intuito dele ali é de se encher diante da presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, esses são os três lados da oração. E o interessante que esta oração aqui ao nosso Deus, ela é feita de uma maneira vertical e de uma maneira horizontal. A maneira vertical deste texto aqui é paternidade, filiação, seu nome, seu reino e sua vontade. Como assim? Quando estamos aqui fazendo esta oração, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, paternidade e filiação. Ele nos adotou depois da morte ali na cruz do Calvário, e temos a paternidade, que é a ideia de nome, ou seja, somos filho do nosso Deus.
E outro tópico que é o seu nome, seu reino e sua vontade. Esta é a linha vertical. Quando nós oramos assim, Senhor, Tu és o meu Pai, Teu nome é poderoso, o Seu reino vai prevalecer sobre esta terra, e a Sua vontade, Pai Santo, ela é sempre maior que a minha vontade por eu ser humano, a minha vontade é limitada. Às vezes eu quero algo que não te agrada, mas aí quando você dobra o joelho e coloca, Senhor, faça a Tua vontade, meus irmãos, você pode ter certeza que o caminho vai ser de espinho, o caminho vai ser de dificuldade, o caminho vai ser trabalhoso, mas você pode ter certeza que lá do outro lado, você vai hastear a bandeira da vitória, porque é a vontade do nosso Deus que prevaleceu sobre a sua vida. E o lado horizontal, que é o nosso lado aqui terreno, que precisamos, estamos nesta terra. Como a oração diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então precisamos do quê? De provisão. Esta provisão é o pão nosso de cada dia, que o Senhor tem nos dado. Precisamos do quê? De perdão, que às vezes fazemos algo, ou pensamos algo, ou pronunciamos algo, ou temos alguma atitude que não agradou ao nosso Deus. Então precisamos do perdão, esta linha horizontal no caso. Outra linha, outro tópico é a direção, ou seja, quando estamos orando pedindo perdão, você já pede perdão a Deus, e também você já pede, Senhor, me dá uma direção, me dá uma solução, Senhor amado, supre a minha necessidade. E outro tópico é a libertação, porque depois que fazemos a oração, temos que ter ideia que está diante de Deus a nossa oração, a nossa petição está diante do nosso Salvador, então tudo no caso depende do nosso Deus. E essa linha, meus irmãos, de paternidade e filiação, que no caso é a linha vertical que estamos falando aqui, Pai nosso, Jesus é filho unigênito, e somente Ele pode dizer meu Pai, mas Ele transferiu esta honra a nós, porque quando dobramos o nosso joelho ali, a gente ora, meu Pai, oramos ali, meu Senhor, oramos ali, meu Deus. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 20, versículo 17, diz-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. O que significa aqui? Quando Jesus apareceu a Maria Madalena e disse para ela, olha, avisa os discípulos que eu estou indo lá para o monte, que ali vai acontecer a ascensão. E diz-lhe que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, por isso esta ideia de Pai Nosso, não é somente um Pai meu não, é um Pai de todo mundo. E todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que aceita ter uma vida santa, todo mundo que aceita ter uma vida agradável, todo mundo que aceita ter renúncia, todo mundo que aceita seguir o caminho dele, pode ser considerado filho do nosso Deus. A palavra nosso, meus irmãos, ela vai excluir o ego. A palavra nosso, ela exclui muitas vezes a nossa vontade. A palavra nosso aqui, neste texto aqui simbólico, vai excluir o ego, ou seja, Pai nosso não é pai meu, é Pai nosso, é o pai do Anderson, é o pai do Jonas, é o pai da Janaína, é o pai da Pamela, é o pai do Charles, é o pai do irmão João. Ele é o nosso pai, é o pai da congregação do Jardim Marieta, é o pai das crianças, é o pai dos jovens, é o pai dos adolescentes, é o pai de cada obreiro, é o pai das irmãs, é o pai de cada membro, de cada congregado desta igreja, é o pai da humanidade, é o pai de todos aqueles que não. A partir de hoje, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Pai. Santificado seja o teu nome. A palavra nome na Bíblia, ela tem ideia de caráter, ou seja, preservar o caráter de uma pessoa, preservar o caráter de alguém. É por isso que na oração, Jesus coloca o caráter de Deus, santificado seja o teu nome. Que nome é esse aqui? É o nome do nosso Deus. O nome do nosso Deus tem que ser santificado, porque Ele é santo. Esta é a ideia da oração. Temos que santificar o nome do nosso Deus, temos que levar o nome do nosso Deus às alturas, colocar o nome do nosso Deus em destaque, porque você entrou neste trabalho, é porque Deus me colocou, porque você terminou esta faculdade, é porque Deus me ajudou, porque você conseguiu conquistar esta casa, este carro, é porque Deus me ajudou, porque a tua vida ministerial é uma vida que te chama a atenção de todos, é porque Deus está na frente. Eu não quero fama não, mas eu quero aqui proclamar o nome do meu Deus. Seja feita a tua vontade. Como eu disse aos irmãos, a nossa vontade é limitada, então a vontade do nosso Deus, ela sempre tem que prevalecer
em nossas vidas. Esta é a questão da linha vertical que eu falei para os irmãos, que é paternidade e filiação, seu nome, seu reino e sua vontade. Mas podemos entender também, meus irmãos amados, através de um pequeno estudo aqui que eu fiz para transmitir aos irmãos esta palavra, que a linha horizontal da oração, que é Mateus capítulo 6, do versículo 11 ao 13, o primeiro tópico, que é o provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O termo pão nosso de cada dia, ou pão cotidiano, tem um significado, meus irmãos, muito especial no grego clássico e no grego sagrado. O que significa isso? É necessário para viver naquele dia. É assim como o povo de Israel, diz a palavra do Senhor, que o povo de Israel comia carne todo dia. E o interessante é que aquilo que eles consumiam ali era somente para aquele dia, porque se deixasse para outro dia, podia até apodrecer. Então nesta noite aquilo que você tem pedido, meus irmãos, é para esse dia. Mais Mateus, e amanhã é um novo dia, e o Senhor está cuidando deste dia, e Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Dá-nos hoje. A oração de Jesus exclui o individualismo, é dá-nos e não dá-me. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu preciso, meus irmãos, ainda mais diante desta situação, eu preciso me preocupar com o meu próximo, eu preciso me preocupar com o meu irmão, eu preciso me preocupar com aquele que está necessitado. Por isso a ideia de dá-nos hoje, no plural, no caso, perdão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos queridos, precisamos entender que para nós pedirmos o perdão a alguém, nós também precisamos que perdoar. Precisamos entender que para obter o perdão de uma pessoa, também precisamos perdoar aquela pessoa. E Jesus estava ensinando os discípulos: olhe, se vocês passarem por alguma adversidade, vocês precisam perdoar, vocês precisam em nome de Jesus perdoar. Esta ideia do Evangelho é perdoar, meus irmãos amados, porque estamos indo para o mesmo céu. E o último tópico, que é a libertação, mas livra-nos do mal. Este mal aqui é qualquer mal que o ser humano pode passar sobre a face desta terra. O mal que estamos passando nesta hora é esta epidemia. Então estamos aqui orando: Senhor, nos livra do mal. Livra a igreja do Jardim Marieta do mal. Livra os obreiros do Jardim Marieta do mal. Livra as irmãs do Jardim Marieta do mal. Livra os jovens do Jardim Marieta do mal. Livra os adolescentes do Jardim Marieta do mal. Livra as crianças do Jardim Marieta do mal. Livra em nome de Jesus o coral e a orquestra do Jardim Marieta do mal. Livra em nome de Jesus a cada membro, a cada congregado da congregação do Jardim Marieta. Nos livra-nos do mal. Esta é a ideia, meus irmãos. É sempre pensar no nosso próximo. E o último tópico, que no caso é os três lados da oração, que é a questão da doxologia, que significa doxologia, colocar o nome do nosso Deus em evidência, elevar o nome do nosso Deus nas alturas, quando estamos orando: Senhor, Tu és santo, verdadeiro, justo e fiel, meu amigo, meu pai, meu companheiro, minha fortaleza, torre forte. Tu és o alfa e o ômega, Tu és aquele que está sentado em um alto e sublime trono, Tu és aquele Deus que eu adoro, Tu és o Deus que chama pelo nome, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que olha para aquele homem e fala: não, você tem jeito sim, e eu vou mudar a tua vida. Este é o Deus que nós servimos. Então esta ideia de doxologia é sempre colocar o nome do nosso Deus em evidência. E a partir desta ideia, meus irmãos, nós somos protegidos por Deus através do seu reino, do seu poder e da sua glória, que está aqui na parte B, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, esta foi a mensagem que Deus colocou em meu coração para transmitir aos amados irmãos. Para simplificar, a função da oração, ela não é influenciar Deus. A função da oração é nos aproximar de Deus. A função da oração não é que Deus olha para nós e tenha pena de nós, não. A função da oração é que Deus olhe para nós e fale: meu servo aprendeu a orar, meu servo aprendeu como me buscar, meu servo aprendeu como estar na minha presença, meu servo aprendeu que quando dobrar o joelho, eu preciso de prática já, colocar o nome do meu Deus em evidência. Este é o sentido da oração, não é influenciar Deus, mas sim mudar totalmente a natureza daquele que está orando. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco, mais uma vez nos ajudando.